Então, o réu ele é citado para sentar a uma mesa a conversar com a parte autora. A audiência de conciliação e mediação. Moçada, estamos no nosso CPC desenhado, tratando deste tema, que é o artigo, na verdade, que vem disciplinado no artigo 334, que tem 12 parágrafos, e é o que a gente vai desenhar a partir de agora. Olha só. Proposta petição inicial, havido o juízo de admissibilidade, não sendo caso de indeferimento, não sendo caso de improcedência, o juiz despacha, determinando haja citação do réu. Aí nós temos todo o engendramento do processo de citação, e uma vez citado, o réu será convidado para comparecer, ou melhor, obrigado a comparecer a uma audiência de conciliação e mediação. E essa palavrinha, né, obrigado, convidado, ela é interessante, porque no final das contas não é um convite, não. Ele tem o dever de comparecer e haverá sanção caso não compareça, tá? O que a gente vai fazer aqui? Eu vou primeiro trabalhar um desenho com algumas informações importantes e aí na sequência a gente vai avançando para os pontos mais relevantes, tá? Primeira coisa, né, dando uma visão em perspectiva em termos de linha do tempo do procedimento comum. É sempre muito válido fazer isso e a gente segue nessa pegada ao longo de todo o procedimento comum aqui, tá? Ó, vamos lá, nós tivemos, né, a petição inicial, nós temos a admissibilidade e aí haverá o despacho, o melhor, né, eu vou colocar aqui de forma mais, o despacho, né, para a citação. Pensa, o juiz simplesmente despachou para determinar a citação da parte ré, tá? Ótimo. A hora que o juiz despachou, ele vai fazer o seguinte, ele já vai despachar indicando a data dessa audiência. E ele colocará pelo menos 30 dias a partir desse despacho. Então, vamos lá. Então, ele vai colocar a audiência para cá, certo? A audiência de conciliação e mediação. Então, daqui, ó, para cá, nós precisamos que tenha pelo menos 30 dias. Ok? Tá. Veja, é o despacho para citar. Eu ainda não falei da citação. E essa citação, ela vai acontecer mais ou menos por aqui. Então, e aí entra de novo uma outra ideia. Daqui para a audiência, tá? Pelo menos 20 dias. Tá? Então veja, né, já começamos a entupir de prazo aqui. É assim que funciona o procedimento comum. Né? O juiz despachou pelo menos 30 dias, citou pelo menos 20 dias. Por quê? É para que nós tenhamos especialmente um tempo aqui para que a parte ré possa se preparar para esse ato. Tá. Vamos lá. Essa audiência, ela, como regra, ela acontece. Então, regra, haverá audiência. Haverá audiência de conciliação e mediação, tá? Por que eu coloquei isso aqui como regra, tá? Porque nós temos uma situação na qual, ou melhor, duas situações nas quais essa audiência poderá ser dispensada ou não acontecer. Tá, primeira coisa, regra. Então, aqui nós temos o seguinte, que a parte, ela tem que estar presente com o advogado. Certo? Perfeito. Tá. Ah, pode comparecer só o advogado? Sim, desde que tenha poderes, ou seja, nós temos que ter aqui uma representação. Se você quiser colocar, até para deixar mais completo, uma representação adequada, né? Precisamos ter ali outorga de poderes específicos, tá bom. Se eventualmente a parte não comparecer, inclusive, né, se ela não comparece, isso aqui é o quê? É ato atentatório. Tá, eu vou abreviar aqui para a gente poder ganhar velocidade. Mas é ato atentatório à dignidade da justiça e resultará na imposição de uma multa.
calculada em 2%, calculada sobre o valor da causa, e será revertido à parte contrária, tá? Então, vejam, né? Desculpa, revertido em favor da união, não em favor da parte contrária, em favor da união, porque é ato atentatório à dignidade da justiça, perdão. Então, chegou lá na audiência, as partes estavam intimadas, não compareceu, multa. Não compareceu o advogado, multa. Compareceu só o advogado sem poderes, multa, tá? Beleza. Então, essa é a regra. Tá. Essa audiência, ela não acontecerá, então, ela não acontecerá em um ou em duas situações. Se envolver, né, direito não componível. Então, nós temos algumas situações em que determinados direitos indisponíveis não permitirão, né, a conciliação, a mediação. Isso vai depender muito do caso concreto, né? Não existe um rol, não existe uma definição objetiva disso. Até isso é tratado muito na lei de mediação. Você tem que pensar o seguinte, a partir de casos concretos é a melhor forma. Existem direitos indisponíveis que são mediáveis ou conciliáveis, é o caso da guarda, né? A guarda em si, embora seja um direito indisponível, porque envolve o exercício do direito à convivência familiar e comunitária e cuidados do filho, e é indisponível, pode ser objeto de uma mediação e um acordo. Tá? Agora, a minha integridade física, eu não posso abrir mão. Então, se estiver sendo discutido uma questão relacionada à minha integridade física, né, não vai ser objeto, não é possível que eu promova uma ação para obter a conciliação e mediação. Tá? Beleza. Então, direito não componível. E, além disso, quando nós tivermos aqui, ó, o que eu vou chamar aqui embaixo, embaixozinho, de dupla negativa. Tá? Essa dupla negativa, pessoal, eu vou pegar aqui um marca-texto, né, e vou destacar para você. Por quê? Porque essa dupla negativa, ela vai decorrer, e aí, até para ficar bem claro, ela vai decorrer da seguinte situação. Vou pegar agora a canetinha roxa, né? Vou marcar aqui e vamos fazer a associação disso lá na linha do tempo. Por quê? Porque é o seguinte, a parte autora, ela na petição inicial, uma das exigências é ela se manifestar quanto à possibilidade de acordo ou não. Então, veja só, o autor, na audiência, ele vai manifestar, na audiência, na petição inicial, vai manifestar a adesão à transação. Não que ele vai, não vou colocar adesão à transação, mas a adesão é a tentativa de acordo. Tá. Ao passo que a parte ré, ela só entra no processo aqui, ó, depois de citada. E aí o que ela vai fazer? Ela, a princípio, ela já vai ser citada para comparecer a essa audiência. Só que o que ela pode? Ela pode vir aqui, veja, no meio, né, desses prazos todos, mas antes da audiência, e ela pode vir e se manifestar a não pretensão. De acordo. Para essa manifestação ser válida, ela tem que ser lançada nos autos 10 dias antes da audiência. Por isso que eu posicionei mais ou menos ali. Então, veja só, qual que é o cenário? Se eu tiver uma manifestação no sentido de não quero fazer acordo, a audiência será marcada, isso só pela parte autora, a audiência será marcada. E aí, eu tiver 10 dias antes da audiência uma petição também da parte ré, também dizendo eu também não quero acordo, juntou os dois, forma o que nós colocamos aqui como dupla negativa. Cancela. Tá? Cancela. É isso, pessoal. Tá?
É isso. Então veja. Entendeu? Ótimo. São os pontos mais importantes aqui, referentes à audiência em si. Tá? Aí vamos fazer o seguinte, vamos olhar para o resultado do ato. A audiência ela pode caminhar basicamente para dois lados. Ou nós temos o acordo, ou não. Tá? Se nós tivermos o acordo, nós vamos buscar o quê? A homologação. É uma sentença do 487 do CPC, resolve o mérito e vamos aguardar o cumprimento. Não houve o cumprimento, a parte que se ver prejudicada no acordo poderá buscar o cumprimento de sentença. Tá. Caso nós não tenhamos o acordo, o que vai acontecer? Nós temos que o réu, vou colocar assim, ó, sai intimado. O réu sai intimado para apresentar o quê? Para apresentar a sua contestação. Então, ele sairá da audiência constando em ata, portanto, o começo de prazo vai se dar na própria audiência, para que nos próximos 15 dias úteis ele apresente sua defesa. Tá bom? Beleza? Show. É um ponto importante aqui, pessoal. Ó, vamos lá. O que mais que nós temos para destacar aqui? Alguns pontos agora bem objetivos. No caso da dupla negativa, se houver litisconsórcio, nós precisamos da negativa de todos. Tá? Então, ela só vai ser cancelada diante da negativa de todos. E diz o CPC que tem que comparecer. Então, mesmo que eu tenha negativado, se o outro assentiu ou não disse nada, todos devem comparecer. Tá? Nós temos a possibilidade desta audiência ser realizada de forma eletrônica. Há bastante crítica a isso, porque perde-se um pouco da espontaneidade. Ainda mais, muitas vezes, em razão da qualidade da conexão. Veja, nós aqui mesmo, que estudamos online, geralmente temos uma conexão legal, mas mesmo assim a gente passa alguns perrengues, então lá é um ato que perde bastante da espontaneidade, tá? E lembrando que nós temos a possibilidade de estas sessões se desenvolverem, serem feitas várias sessões, tá? Então não tem problema de o juiz tentar a conciliação, não funcionou, suspender e retomar mais adiante. Claro que ele vai fazer uma análise estratégica quanto à viabilidade, tá bom? Então, olhando aqui, pessoal, em síntese, para a audiência de conciliação e mediação, são essas duas telas, mas especialmente essa aqui, e eu saio para a gente fazer uma rápida revisão antes do fecho, tá? Então, vamos lá. Quais são os pontos importantes, O juiz despachou para a audiência, ele vai marcar a audiência de conciliação e mediação 30 dias para frente. A citação, por sua vez, ela vai acontecer no prazo de pelo menos 20 dias antes, para poder se preparar. Então, cuidado com isso aqui. Pelo menos, tá? Eu coloquei pelo menos, tá bom. Lembrando que, na petição inicial, a parte autora vai manifestar sua pretensão de acordo. E, 10 dias antes da audiência, a parte ré pode fazer o mesmo. Havendo dupla negativa, ou seja, nenhum dos dois querendo, a audiência até então agendada será cancelada. E não acontecerá, portanto, a audiência de conciliação e mediação. Como também não acontece se for uma situação em que o direito não possa ser componível. Ok? Beleza. Tem que comparecer a parte ou advogado, a não ser que haja representante com poderes. Não comparecimento é ato atentatório à dignidade da justiça, com multa de até 2% calculado sobre o valor da causa. Lembrando que essa multa vai para a União. Perfeito? Por fim, se houver litisconsórcio, todos têm que negativar para que nós tenhamos o cancelamento e pode-se dar a audiência também de forma eletrônica. E com isso, mais um passozinho é dado em relação ao estudo do procedimento comum nessa audiência que é absolutamente importante e muito incidente em provas. Curtiu? Joinha, comentário aqui embaixo, a gente se vê numa próxima. Até mais.